E aí, tudo certo? Bora continuar nossa viagem por Hogwarts, porque chegamos no capítulo 11 de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E olha, se preparem, porque a gente vai falar de adrenalina, de mistério e, claro, da magia do primeiro jogo de quadribol do Harry. Um evento que, como a gente vai ver, foi muito, mas muito mais do que um simples jogo. Então, a história leva a gente para um novembro congelante em Hogwarts. O clima tá ficando bem frio, sabe? O chão já amanhece com aquela geada e a expectativa para a primeira partida de quadribol da temporada tá no ar. E, bem no meio disso tudo, a pressão em cima do nosso jovem apanhador da Grifinória começa a ficar, assim, esmagadora. É que o Harry não era um jogador qualquer, né? Ele era a arma secreta da Grifinória, treinado em segredo pelo Olivia Wood. Mas, vamos combinar, segredo em Hogwarts é uma coisa que não dura muito tempo. A notícia de que ele seria um novo apanhador acabou vazando e isso colocou um peso gigantesco nos ombros dele. E essa pressão vinha de todo lado. Uma loucura. O Harry nem sabia o que era pior, o pessoal que chegava falando que ele ia ser genial ou a turma que prometia correr embaixo dele com um colchão caso ele caísse da vassoura. Ele devia estar numa pilha de nervos, dividido entre a esperança de ser um herói e aquele medo que paralisa, sabe? O medo de falhar na frente de todo mundo. A sorte dele é que ele tinha a Hermione. Ela, claro, emprestou para ele o livro Quadribol através dos séculos, que era uma leitura ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Ele descobriu que existiam 700 tipos de faltas e que todas elas aconteceram em um único jogo. Imagina a confusão. Para completar, o livro ainda dizia que os acidentes mais graves geralmente aconteciam com os apanhadores. Definitivamente não era o tipo de leitura que acalma alguém antes de uma estreia. E enquanto essa tensão do jogo só aumentava, um outro mistério apareceu meio que do nada. Durante o intervalo no pátio, o trio nota uma coisa esquisita. O professor Snape está mancando e parece que está tentando esconder a dor. Esse pequeno detalhe muda o foco da história e joga a gente numa investigação totalmente nova. A curiosidade do Harry, claro, falou mais alto. E ele foi atrás do Snape até a sala dos professores. E o que ele escuta é chocante. Ele encontra o Snape e o Filch sozinhos e vê que a perna do Snape está toda ensanguentada, mutilada. Enquanto isso, o professor resmungava sobre a dificuldade de vigiar 3 cabeças ao mesmo tempo. A conexão foi imediata. O Harry corre para contar para o Rony e para Hermione e juntos eles começam a montar o quebra-cabeça. A perna ferida, a menção às 3 cabeças. A conclusão parecia óbvia. Foi o Snape. Ele tentou passar pelo cão de 3 cabeças e, para criar uma distração, foi ele quem soltou o trasgo no castelo no Dia das Bruxas. Mas todas essas preocupações com o Snape tiveram que ser deixadas de lado. Chegou o dia do jogo. O grande salão estava agitado, com aquele cheirinho de salsichas fritas no ar. A escola inteira estava a caminho do campo de quadribol, para a grande partida, Grifinória contra Sonserino. O jogo começa num ritmo frenético. A voz do Lino Jordan, o comentarista, ecoa pelo estádio, narrando cada movimento com um entusiasmo que contagia. A Angelina Johnson, da Grifinória, marca o primeiro ponto, e a multidão vermelha e dourada vai simplesmente à loucura. Enquanto os artilheiros estão naquela briga toda pelas goles, o Harry tem uma única missão: achar o pomo de ouro. Essa bolinha dourada é a chave para a vitória. Pegar ela não só encerra a partida, mas também dá 150 pontos para o time. É praticamente a garantia de triunfo. E ele avista o pomo. O Harry mergulha com tudo em altíssima velocidade, mas o capitão da Sonserina, o Marcus Flint, joga sujo e bloqueia ele de propósito, fazendo a vassoura do Harry girar sem rumo. Uma falta claríssima que já mostra que a Sonserina estava disposta a tudo para vencer. Depois de toda a confusão da falta, o jogo recomeça. Mas, de repente, algo muito mais sinistro acontece. A partida de quadribol se transforma numa luta pela sobrevivência. O tom muda do esporte para um perigo de morte. A Nimbus 2000 do Harry dá um solavanco violento, assustador. Ela começa a se comportar como um cavalo selvagem, tentando derrubar ele de qualquer jeito. O Harry percebe, aterrorizado, que perdeu completamente o controle. A vassoura o leva cada vez mais alto, para longe do jogo, com os movimentos bruscos, descontrolados. Lá na arquibancada, o pânico se instala. É o Hagrid, com a voz trêmula, que explica a verdade terrível. O que está acontecendo com a vassoura do Harry não é um defeito. É magia das trevas, poderosa e intencional. Nenhuma criança conseguiria fazer aquilo com uma Nimbus 2000.
Com as palavras do Hagrid ecoando na cabeça, a Hermione pega os binóculos. Mas, em vez de olhar para o Harry lá no céu, em perigo, ela começa a varrer a multidão, freneticamente. E então, ela encontra o que procura. Com o rosto pálido, ela sussurra para o Rony. Snape, olhe. O Rony olha e confirma a suspeita mais terrível. Do outro lado do estádio, o professor Snape está de pé, com os olhos fixos no Harry, sem piscar, murmurando um feitiço. Não resta a menor dúvida. Ele está tentando matar o Harry na frente da escola inteira. A situação é desesperadora. O Harry está se segurando por um fio e ninguém parece saber o que fazer. Mas a Hermione não hesita um segundo. Sabendo que precisa quebrar o contato visual do Snape, ela entra em ação com um plano muito ousado. Com uma genialidade e uma coragem de dar inveja, a Hermione age. Ela corre, derruba o professor Quirrell sem nem pedir desculpas, se esgueira por trás do Snape, saca a varinha e lança umas chamas azuis bem na barra das vestes dele. Demora uns 30 segundos, mas o plano funciona. O Snape percebe que está pegando fogo, solta um grito e no mesmo instante a azaração é quebrada. Lá no alto, o Harry sente a vassoura se estabilizar e consegue montar nela de novo, são e salvo. E o que acontece em seguida é pura magia de Harry Potter. Ele mergulha em direção ao chão, leva a mão à boca como se fosse vomitar e cospe uma coisinha dourada na mão. Ele apanhou o pomo, a Grifinória vence por 170-60 no meio da maior confusão e dos protestos da Sonserina. Depois da comemoração, o trio vai para a cabana do Hagrid. O alívio da vitória dá lugar à urgência de contar o que aconteceu. Eles explicam que foi o Snape quem azarou a vassoura e o porquê eles acham que ele fez isso. Quando Harry conta para o Hagrid que o Snape foi mordido pelo cão de 3 cabeças ao tentar roubar o que ele guardava, o Hagrid deixa a chaleira cair de choque. E, sem querer, ele revela o nome surpreendentemente comum daquela besta aterrorizante, Fofo. O Hagrid tenta negar o envolvimento do Snape, mas a Hermione insiste, explicando como viu a azaração. Pressionado, um Hagrid furioso tenta encerrar o assunto, dizendo que o segredo do cão é perigoso e diz respeito apenas ao Dumbledore e... Nicolau Flamel. Ele para, percebendo o que disse. Mas já era tarde demais. O Harry pega o nome no ar. A fúria do Hagrid consigo mesmo confirma tudo. Eles saem da cabana não apenas com a certeza de que o Snape está tramando algo, mas com uma nova e crucial peça do quebra-cabeça. A questão agora é: quem ou o que é Nicolau Flamel?